Câmara aprova por unanimidade projeto que possibilita permanência do programa Mexa-se em Sete Lagoas. Dia das Mães e as histórias inspiradoras de mães do Poder Legislativo. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário e faça contato por meio das nossas redes sociais. Na manhã de ontem, dia 8, foi aprovado em reunião extraordinária, em primeiro e segundo turno, o projeto de lei que concede subvenção à Liga Eclética Esportiva Sete Lagoanas, subvenção social. O valor será de R$ 700 mil destinados ao programa Mexa-se pela Vida, com o intuito de dar continuidade ao projeto no município. O projeto de lei número 364 de 2025, de autoria do chefe do Executivo, foi aprovado por unanimidade dos vereadores em reunião extraordinária. O projeto foi amplamente debatido pelos parlamentares, que destacaram a importância da prevenção à saúde. O presidente da Câmara reforçou o comprometimento de todos os parlamentares na votação do projeto. Os vereadores se empenharam para votar, buscaram emendas em Belo Horizonte através de deputados estaduais, em especial Neilando Pimenta, e juntamente com o prefeito Douglas Mello, que complementou esse numerário e assim dando condições do projeto seguir em frente. Sendo assim, ele foi para as comissões da nossa casa, Legislação e Justiça, Administração Pública e Tomada de Contas, sendo aprovado dessas comissões. E quero aqui ressaltar também e agradecer ao Conselho de Saúde, que entendeu também que era de extrema importância, uma questão de saúde pública, e hoje houve essa votação histórica para Sete Lagoas, para que os alunos do Mexa-se, hoje em torno de 5 mil, possam continuar desfrutando dessa atividade física. Não só esse projeto do Mexa-se, como todos os outros que forem para o bem-estar coletivo e difuso, ou seja, que for bom para Sete Lagoas e toda a região, nós não mediremos esforços para que possamos aprovar em tempo recorde, como foi o projeto Mexa-se. Então, é importante, foi uma coletividade que hoje foi beneficiada, mas entendo que, além da coletividade, foi toda a cidade, que, afinal de contas, o Mexa-se está em 15 polos e, é claro, iremos estender se Deus quiser, chegar a todos os bairros de Sete Lagoas. O projeto estava em pauta na reunião de terça-feira, mas foi retirado pela falta da ata da Secretaria de Saúde. A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cíntia Elizamara, abordou que o atraso no documento foi devido ao feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Esse documento foi encaminhado ao Conselho apenas no dia 30 de abril, véspera do feriado prolongado, o que impossibilitou qualquer movimentação imediata. Dessa forma, a elaboração da ata foi iniciada no dia 5 de maio, primeiro dia útil após o retorno das atividades. É importante ressaltar que a redação da ata é de responsabilidade do secretário da mesa diretora, cargo exercido de forma voluntária, assim como as demais funções desempenhadas pelos conselhos desse colegiado. O projeto foi aprovado em primeiro e segundo turno com uma emenda aditiva e modificativa, que altera o número da dotação orçamentária e passa para a Secretaria de Saúde, em articulação com a Secretaria de Esportes, a responsabilidade do projeto Mexa-se pela Vida. Período propício para incidência do vírus influenza provoca lotação das unidades de saúde de Sete Lagoas, afetando especialmente idosos e crianças. A repórter Ana Clara conversou com o secretário de Saúde, Jean Barrado, para explicar como o município tem organizado o sistema de saúde de Sete Lagoas para tratar a doença. Olá, Raquel. Olá para você que acompanha o Jornal da Cidade. Bom, nessa semana, a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, na terça-feira, no dia 6 de maio, publicou no Diário Oficial um decreto de emergência de saúde pública devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. Ao meu lado está o secretário municipal de saúde de Sete Lagoas, Jean Barrado, que vai nos ajudar a entender melhor essa situação. Jean, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade e eu gostaria que você começasse explicando para a gente como chegamos a esse ponto de emergência e o que pode ser feito. O município de Sete Lagoas tem um plano de contingência para a ocorrência de doenças causadas por vírus respiratórios e nós atingimos os limiares que caracterizam a emergência. Assim que isso aconteceu, a gente tomou as medidas administrativas para que haja o decretamento.
dessa situação, vide que o Estado decretou um pouco antes e Belo Horizonte, que é um município maior, né, próximo aí, referência da região central, ele decretou ainda antes. Essa situação, ela caracteriza que nós temos, de fato, né, essa emergência acontecendo, nós temos uma superlotação das nossas urgências, uma superlotação dos nossos hospitais. Nós estamos com equipes, né, dando suporte na unidade de pronto atendimento, que a gente chama de UPA, no pronto atendimento do Belo Vale e no Hospital Municipal. Todos esses com escala de profissionais a mais para suportar, né, a quantidade de atendimentos. Nós fizemos, né, alguns manejos para poder ter um incremento no número de leitos. Nós estamos em conversa, né, a gente deve talvez soltar hoje alguma coisa em conversa com o Hospital Nossa Senhora das Graças, que é o nosso principal contratante de internação hospitalar, cirurgias e outros procedimentos. Nós devemos aumentar a quantidade de leitos de terapia intensiva pediátrica e neonatal. Já tem aproximadamente uns 15 dias que a gente está conversando sobre esse assunto e eles estão fechando a equipe e vão nos dar a notícia hoje ainda sobre esse incremento. A princípio, nós orientamos, né, que a população procure inicialmente as unidades de atenção primária perto delas, né, as suas equipes de saúde da família ou então as UBSs. Nós agora, nesse momento estratégico, estaremos aumentando em 3 unidades básicas, que é a unidade básica do Nossa Senhora das Graças, a do Orozimbo Macedo e a da Cidade de Deus, prorrogando o horário até as 22 horas de atendimento. Essas unidades, elas terão como referência a Nossa Senhora das Graças e a Cidade de Deus, que já tem farmácia. Essa farmácia também funcionará por horário estendido. E na unidade do Orozimbo Macedo, nós estaremos implementando, dentro do PA Belo Vale, uma farmácia improvisada, né, agora inicialmente, para que a gente consiga fazer com que as pessoas atendidas, tanto no PA Belo Vale, quanto na unidade do Orozimbo Macedo, consiga pegar suas medicações já de praxe, né? Na UPA, também unidade de pronto atendimento, a gente fará uma farmácia funcionar por toda a totalidade do tempo, né? Lá unidade 24 horas, e pela primeira vez nós teremos com que as farmácias das unidades de pronto atendimento, né, mesmo que o PA Belo Vale é bem menor em relação à UPA, mas é considerado também unidade de pronto atendimento e nós teremos um equipamento, né, de farmácia lá para que essas medicações sejam já apanhadas após a consulta, caso necessário. Nossas unidades agora, elas estão todas mobilizadas, né, as unidades básicas principalmente, para esse atendimento. Nós estamos dobrando a quantidade de atendimento de livre demanda, que são essas urgências, né, que acontecem. Então, quem procurar o centro de saúde vai ter um pouco mais de disponibilidade de vagas para que isso aconteça, né, o atendimento, mas a gente tem que também reservar um pouco da demanda programada por conta das outras doenças e eventos que acontecem, a gente não pode cortar tudo ainda. A situação, apesar, né, de ser emergencial, é uma situação que está sob controle, lembrando que o pico dessas doenças, eles acontecem sazonalmente nessa época. Primeiro nós temos um pico, né, de ocorrência de vírus sincicial respiratório, que ele acaba gerando mais gravidade no público mais jovem, né, nas crianças, e principalmente nas crianças ainda mais pequenas. E, concomitantemente, a gente faz uma transição para a ocorrência de vírus influenza. E daí vem a principal, né, importância de agora todos aterem para a questão da vacinação. A vacina já está disponível, né, há cerca de um mês. A campanha começou por volta de 4/5, né? 4 de abril, na verdade, e nós temos todas as 20 salas de vacina na unidade de atenção primária. Elas estão lá disponíveis para o público até às 17 horas e de 7 às 17. Vocês podem procurar a sala de vacina, os vacimóveis, né, estão aí também ativos. A gente tem um vacimóvel na unidade central e outro seguindo o calendário de bairro. Nós temos também o shopping, né, que oferece até às 20 horas a vacina lá, de 13 às 20 horas. Exclusivamente nesse sábado, a gente vai estar fazendo já a expansão das idades para a partir de 6 meses. Então, toda a população de 6 meses em diante, a partir de sábado, ela já pode procurar uma unidade de vacinação para tomar a sua vacina contra a influenza, que é a gripe.
E até o momento a gente está cobrindo os públicos prioritários, né? Então até sexta-feira, que é amanhã, a gente continua cobrindo as crianças, os idosos, puérperas, gestantes e trabalhadores de saúde. A principal prevenção, né, para a influenza é a vacina contra a influenza, obviamente, que é uma vacina muito segura, ela previne de 70% a 80% dos casos graves e em torno de 20% das infecções leves. Então é uma vacina bastante segura e que já tem um impacto demonstrado na morbimortalidade muito antigo, né? Então a gente tem dados e evidências científicas muito boas que dá segurança e efetividade para esse imunobiológico. Ok, obrigada pelas informações, Jean. Ficou alerta para a população tomar os devidos cuidados e providências. Volto com você, Raquel. A gente confere agora como fica a previsão do tempo para o final de semana. O sábado e o domingo devem ter sol com nevoeiro ao amanhecer e as nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas do final de semana variam entre 17 e 29 graus. No próximo bloco, o vereador Rodrigo Braga gravou participação no Jornal da Cidade e a gente mostra isso hoje. O Jornal da Cidade de hoje recebe Rodrigo Braga. Primeiramente, quero agradecer a sua presença aqui conosco hoje, Rodrigo. E a gente vai falar, óbvio, sobre outros temas, mas educação, que é a grande bandeira que o Rodrigo levanta. E porque houve também aqui na Câmara uma audiência pública que discutiu sobre vagas de creches, que é um tema, né, Rodrigo, que há muito tempo vem sendo discutido aqui na casa. Raquel, é uma honra estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês também. Realmente é um tema de grande relevância. Já que em nossa cidade, há um déficit muito grande de vagas em creches e muitos apelos, né, de mães e pais que precisam trabalhar, não têm onde deixar seus filhos. Então a gente viu a necessidade de reunir os órgãos responsáveis, bem como os atores, né, deste contexto, para a gente poder dialogar, conversar e buscar saídas plausíveis e urgentes para esse problema. Sempre tem um encaminhamento dessas audiências, né? O que é que você conseguiu de apanhado e, né, já está direcionando aí para esclarecer algumas questões? A gente sabe que muito depende de orçamento do município, né? De orçamento, às vezes, de fora, né? Do Estado, da União. Mas como que está sendo encaminhado a partir dessa audiência, Rodrigo? Em nossa audiência, eu vou falar um pouquinho da audiência, acho importante, né? Nós tivemos a presença do secretário de Educação, do Sindiúti, que é o órgão que cuida dos funcionários de educação, do Sincel, que é o sindicato do funcionalismo público como um todo, bem como pais, diretores e todos envolvidos nesse processo. A comissão de educação dessa casa, que é composta por mim, que sou o presidente, pela Heloísa Frois, que é relatora, e pelo vereador Albert, que é membro. Tivemos também a presença de vários vereadores nessa audiência pública e todos foram de muita importância nas falas, nas colocações. Tivemos, inclusive, a coordenadora do Sindiúti a nível de Minas Gerais, que falou sobre todo esse contexto. A fala mais importante, obviamente, foi do secretário de Educação, que anunciou medidas para se chegar a um desfecho e tentar de forma mais rápida resolver esse problema, onde ele trouxe para a gente que há possibilidade urgente de reforma de 5 creches, o mais rápido possível isso vai acontecer. Também, que foi uma sugestão minha já de outros requerimentos e outras matérias legislativas, que é, ao invés de se construir creches, há muitas creches com espaços ociosos, né? Com espaço livre para se fazer mais salas. E quando você pensa, por exemplo, no meu bairro, que é a creche Juvenal Machado de Barros, né? Antiga Escolinha da Mônica. Lá nós temos uma ampla área que dá para se fazer pelo menos mais 10 salas. Então lá já tem cantina, já tem parque, já tem secretaria. Então fazer as salas é mais rápido que se fazer uma creche, uma outra escola. Então a gente trouxe todas essas sugestões que já está sendo analisadas. O vereador Ismael e a vereadora Heloísa Frois também trouxeram uma sugestão importante, que a vereadora Heloísa Frois, em loco, visitou uma cidade onde a prefeitura fez parceria público-privada até que se resolvesse a questão das creches. Porém, foi um assunto muito debatido e discutido com relação à privatização, mas esse é outro assunto.
Fato é, a gente precisa de vagas urgentes para poder sanar o problema das vagas, da falta de vagas nas creches. Um assunto levantado também, e que eu concordo, é, por exemplo, deveria haver, por que não tem um critério, né, para se ter vagas para prioridade nas creches? A gente vê, por exemplo, muitos pais com condições de colocar filhos em creche. A gente vê pais que deixam os filhos na creche e vai para academia, pais que deixam os filhos na creche e vai para o bar, e acontece dos que precisam trabalhar não terem vagas. Fica de fora. Porém, contudo, a legislação a nível federal não permite esse tipo de discriminação, né? É unificado, a isonomia tem que reinar nessas questões de igualdade social. Não há igualdade, né? Não se fala em igualdade, já que um tem vaga e outro não. Porém, contudo, a gente deve buscar soluções para que essa igualdade realmente aconteça. A gente, em conversa também com o secretário de Educação, ele falou sobre algumas parcerias, sim, com iniciativas privadas, né? É aquele projeto, né, Amigo da Escola, quer dizer, pode-se tentar dessa forma também, de repente, colher algum recurso, ajudar na construção, não sei, ou nas reformas dessas escolas, que são, em muitos lugares, prioridade, de fato, para que tenha desenvolvimento ali da comunidade, né, Rodrigo? Exatamente. E quando a gente fala na parceria público-privada, a gente não está falando de privatizar as creches, sim, tá, gente? Claro. Porque há uma questão assim, muito séria com relação a isso, uma preocupação com relação a isso. É uma contrapartida, por exemplo, tem um lote lá no bairro Santa Rosa, a empresa quer montar um comércio lá para dar emprego para as pessoas. Em contrapartida, essa empresa vai e constrói 10 salas em determinada creche, ou constrói uma creche conforme o tamanho do terreno. E existem várias questões com relação a isso, né? A gente vê essa parceria público-privada em Sete Lagoas em praças públicas, tipo a Praça do Canaã, a Praça lá do São Cristóvão II. Então, em várias praças, a rotatória da Santa Juliana. Então, isso é tudo parceria público-privada, onde a empresa tem um benefício de IPTU, ou mesmo de um terreno para se construir a empresa, em contrapartida, ela oferece algo para a cidade, que pode ser uma escola, que pode ser a reforma de uma escola, que pode ser uma praça. Então, há de se pensar nisso também. Eu ia emendar outro assunto, mas como a gente está falando de creche, a gente já pensa em mãe, o Dia das Mães está chegando aí, né? E muitas mães, de fato, precisam ser acolhidas dessa forma, né, Rodrigo? É a valorização no dia a dia, na rotina, não é apenas no mês de maio, mas assim, quando você cuida do filho, você está cuidando da mãe, né? É uma forma de pensar a mulher, a mãe, dessa forma também, de políticas públicas nesse sentido, né? Sem dúvida nenhuma, e até porque há uma conotação errada de a gente consegue dobrar o número de vagas se tiver só meio turno. Quem consegue, que mãe ou pai que consegue emprego de meio turno? Então, não resolve o problema da educação escolas de meio turno. A gente precisa de vagas em creches em tempo integral. E que todas as nossas creches realmente sejam de tempo integral, porque isso resolve o problema de pais e mães que trabalham. Tá certo. Bom, voltando aqui na política, na questão da liderança, né? O Rodrigo Braga era o líder do prefeito, o líder do executivo aqui na casa, e deixou a liderança. A gente gostaria de saber o motivo e como é que vai ser essa condução agora, passando então bastão para o Ismael, né? Fiquei muito feliz, né, com a confiança do nosso prefeito Douglas Mello em me escolher para ser o seu líder. Eu fui a primeira opção dele e isso me deixou muito feliz. Contudo, a gente há de priorizar muitas coisas em nossas vidas, e chegou num momento da minha história que eu precisava realmente priorizar algumas coisas. Eu dou aula de manhã, eu sou funcionário efetivo, eu estudo à noite, eu faço uma segunda faculdade de Direito, que eu já falta 3 períodos para poder terminar essa faculdade. Então, assim, eu precisava dedicar mais tempo, eu precisava estudar, eu precisava dar atenção para a minha comunidade como um todo, e estava faltando tempo, inclusive, de estar com você, de ir na sua comunidade, de estar em lugares que me fazem representatividade, e que eu não estava dando conta de cumprir isso tudo mais. Porque ser líder do prefeito não é chegar aqui e defender o prefeito, é estudar projetos, estudar políticas públicas, e estudar, inclusive, o plano de governo desse prefeito, para você ter argumento para poder embasar o que você acredita. Então, eu não estava tendo tempo para isso. Então, até o dia que eu dei conta,
eu falei, eu estudei, eu fiz a minha parte. Até o dia que eu falei, não, a partir de hoje eu não dou mais conta. E é muito importante, né, nesse mundo que a gente vive hoje, tão globalizado, de tantas informações, que a gente dê conta de falar assim, não, agora eu não dou mais conta. Eu preciso parar nisso aqui para que eu consiga fazer as coisas com mais perfeição, com mais cuidado, com mais leveza também. E não dar conta, gente, não é ruim. É importante a gente ver que em determinadas situações a gente precisa realmente falar assim, não, nisso eu não dou conta. São os limites, né? Limites, até porque a gente tem uma vida inteira para dar conta, né? Então, fiquei muito feliz com a confiança do nosso prefeito. Eu sigo como base dele, eu acredito no plano de governo dele, eu acredito na administração dele, sigo acompanhando, fiscalizando, criticando, dando sugestões e inclusive, ajudando de forma concreta na construção de uma cidade mais desenvolvida. Porque esse diálogo precisa acontecer efetivamente, né, entre todos os vereadores. A gente vê nas reuniões com os vereadores trazendo as demandas e tem o líder do prefeito que faz esse meio de campo, né? E o Ismael Soares já teve essa experiência no ano passado, agora ele está assumindo aí, está bem assumido. Exatamente. Né? Eu fui líder do Duílio. Aí depois do Ismael, aí agora eu fui líder do Douglas e agora Ismael. Exatamente, o Ismael tá ali na minha cola. Mas eu fico muito feliz, né, de termos mais nomes com condições concretas de representar o Executivo de forma brilhante. Bom, a gente está finalizando, vou deixar o espaço então, já que a gente falou de Dia das Mães, né, teve o Dia do Trabalhador também, muitas datas comemorativas e datas importantes para a gente lembrar, não como uma data ali no calendário, mas como ações simbólicas, como a gente disse, de políticas públicas, pensar políticas públicas para o trabalhador, para a mãe, para a mulher, enfim, de uma maneira geral, que beneficia a todos, né, Rodrigo? Exatamente, a gente está aqui para trabalhar por todos, sem distinção, sem limitações. A gente não tem que estar aqui distinguindo religião, distinguindo cor, distinguindo a questão financeira. A gente está aqui realmente por todos, né? Todos temos direitos iguais perante a Constituição. E a gente está aqui pela Constituição, pelo direito de todos, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Muito obrigada, Rodrigo. Um prazer tê-lo novamente aqui conosco. A gente sempre, obviamente, o espaço está sempre aberto para você voltar, falar das ações, falar das iniciativas, das decisões e dos projetos que são trabalhados aqui na casa também. Obrigada a todos. Foi uma honra estar com vocês. Obrigada, Raquel. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos falando sobre, então, esporte daqui a pouquinho. E a Câmara Municipal recebe nesta sexta-feira a primeira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Sete Lagoas. O evento, que começou logo cedo, está sendo transmitido pela TV Câmara. O tema Garantias e Avanços dos Direitos das Mulheres, Democracia, Saúde, Diversidade e Autonomia abre espaço para o debate e construção de propostas para fortalecer políticas voltadas para as mulheres de Sete Lagoas. Após as mesas redondas, os trabalhos voltam a ser transmitidos a partir das 3 da tarde pela TV Câmara. E neste domingo, 11 de maio, celebra-se o Dia das Mães, uma data marcada por homenagens e reflexões sobre os desafios e alegrias da maternidade. Uma jornada repleta de emoções, descobertas e dedicação. E a seguir você acompanha histórias inspiradoras de mulheres que conciliam o papel de mãe com o trabalho aqui na Casa Legislativa. Dedicação, renúncia, transformação e amor profundo definem a jornada de muitas mães. Na Casa Legislativa de Sete Lagoas, diferentes histórias de maternidade se cruzam, unidas por um sentimento em comum, o amor que move e inspira cada uma delas. É uma experiência difícil. Eu fui mãe com 17 anos. Hoje eu já tenho meu filho criado, já sou avó. E assim, é vida, gente. É a mágica de ser mãe, né? Trilhar os caminhos que são tão difíceis, né? Conciliar a maternidade com o trabalho, isso é mágico. É só quem tem muito amor que consegue fazer isso. A minha rotina é muito... O dia a dia da gente lá em casa é muito complicado, porque eu saio de manhã e deixo elas e só vejo à noite, às vezes eu não vejo, e vejo mais os fins de semana. Há 7 anos a gente recebeu o Felipe, né, um presente de Deus na nossa vida, e com um diagnóstico de autismo, né, que chegou muito cedo, com 1 ano e pouco.
porque a gente já via, né, essas dificuldades dele de socialização, de brincar da forma correta que uma criança brinca. E a gente levando ao médico e a gente recebeu esse diagnóstico. Para a gente foi um pouco desafiador, porque era tudo muito novo, né, dentro daqui de Sete Lagoas, sobre tratamento, sobre recursos, e fomos buscar, mediante primeiro a Deus, né, que nos concedeu ele, a gente recorreu a ele, e depois para os médicos. E hoje eu falo que eu sou uma mãe diferente depois do Felipe. Graças a Deus consegui, né, ao longo da vida, conciliar meu trabalho com a maternidade, e hoje meus filhos me dão um retorno, porque são bons filhos, responsáveis. Doula, Neuza de Fátima, relata a beleza de testemunhar não apenas o nascimento de uma criança, mas também o renascimento de uma mulher em sua nova identidade como mãe. Ser doula, gente, é muito bom. Ver a vida, né, nascendo, o nascimento é muito bom, as mães ali, né, naquele momento mais difícil, né, mas aí na hora que ganha, é bom. Para cada mulher, a maternidade carrega um significado único, repleto de sentimentos e descobertas que moldam suas histórias. Ser mãe é estar sempre em busca, né, de conhecimento, desafio, é desafiador ser mãe e tem muito medo, né, porque é uma coisa nova que vem na vida da gente. Mas para mim é extraordinário ser mãe. É uma experiência maravilhosa, é o dom de Deus na vida da gente. E para mim, hoje, eu falo que eu não me enxergaria hoje não sendo mãe. Ser mãe é isso, é você amar alguém além de você mesma. É um presente de Deus. E o presidente do Democrata de Sete Lagoas, Renato Paiva, conversou com a TV Câmara em uma entrevista exclusiva, abordando temas sobre a preparação até chegar ao Campeonato Mineiro, módulo 2, a escolha do elenco e as expectativas para a temporada. Confira. Olá para você que acompanha o Jornal da Cidade. Hoje nós estamos aqui com o presidente do Democrata, o Renato Paiva, que vai nos contar um pouco de como é que está essa preparação, né? A temporada já começou, na verdade, do Democrata, no módulo 2. Ele vai contar para a gente como é que foi essa preparação para chegar nesse campeonato tão importante para o time e também falar das expectativas que ele tem para o time nesse ano. Renato, um prazer estar te recebendo aqui. Primeira pergunta que eu vou fazer para você mesmo é realmente essa preparação. Como é que foi esse tempo para vocês chegarem, né? Já teve a primeira vitória, vocês saíram daqui de Sete Lagoas com os 3 pontos, agora vão partir para Itabira já para o próximo jogo. Então eu queria que você falasse como é que foi essa preparação para chegar nesse primeiro jogo, nessa estreia confiante e também fazer um jogo, né? Um jogo bom, que foi feito na Arena do Jacaré com uma vitória de 2-0. Então eu queria que você falasse como é que foi esse tempo de preparação da equipe do Jacaré. Tá certo, um abraço a todos, um prazer meu estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Nós tivemos uma preparação que começou no dia 1º de abril, né? A pré-temporada, na verdade, nós já viemos preparando isso desde o ano passado, né? Buscando apoio, buscando contratar jogadores, treinador, diretoria. Mas o trabalho mesmo forte começou dia 1º de abril com a pré-temporada. E, graças a Deus, fizemos uma excelente pré-temporada, conseguimos montar um elenco competitivo. Né, apesar de barato em relação a outros, é um elenco bem competitivo. Prova disso foi esse início, né, feliz que nós tivemos contra o Ipatinga, com uma equipe forte, tradicional. Um jogo muito disputado, mas que nós não tivemos muito susto e conseguimos vencer por 2-0. Agora, como você disse, vamos para Itabira, né, para jogar no Dia das Mães aí contra o Valério. Esperamos trazer um resultado positivo de lá também. E, Renato, como é que foi o processo da escolha do treinador para chegar no fator do Toninho? Porque o Toninho treinou ano passado e aí esse ano ele voltou. O que foi determinante para ter essa volta do Toninho no time? Sim, algumas coisas foram determinantes para isso, né? A primeira é que eu fiquei, juntamente com minha diretoria e algumas pessoas que eu consultei, nós ficamos com aquele sentimento de que poderia ter sido melhor. Né? De que o fato de ter disputado 2 competições ao mesmo tempo ano passado atrapalhou o trabalho dele. A segunda é o caráter dele, o profissionalismo, né? A gente acredita muito nele, ele é um cara família, um cara muito dedicado, ele fica lá o dia inteiro trabalhando, ele pensa 24 horas no Democrata. A gente via isso ano passado, né? E aí eu entendi que o trabalho nosso ainda estava no meio do caminho, que ele não tinha terminado, né? E os principais motivos foram esses para trazer ele. Super competente, uma pessoa do bem. No passado teve 2 campeonatos e inclusive teve dias, né? Teve um dia que o Democrata jogou 2 jogos, né? Então, um na Série D e outro no módulo 2. Então eu queria que você falasse, a expectativa desse ano
é melhor que do ano passado, em decorrência disso, de ter só um campeonato? Muito melhor, muito melhor. Primeiro porque nós montamos um time que tem muitos jogadores que já passaram pelo Democrata, conhece o Democrata, conhece a competição, o módulo 2. Né? Nós temos aí praticamente metade do elenco que já jogou aqui e consegue transpor, mostrar para os demais jogadores o que é o Democrata, o que é Sete Lagoas. Né? E segundo, porque não vai ter aquele encavalamento, vamos dizer assim, de datas, né, de jogos que nos prejudicaram muito. Né? Eu acho que a Federação Mineira e a CBF não tiveram muita sensibilidade com o Democrata. Esse ano nós não vamos ter esse problema. A tabela saiu relativamente favorável ao Democrata. Estreamos em casa, né? Agora vamos fazer 2 partidas fora. Mas no segundo turno nós vamos ter um calendário melhor, porque nós vamos fazer 2 partidas em casa. Enfim, nós não vamos ter essas tormentas que nós tivemos ano passado, não. E eu espero que isso conte a nosso favor, porque nós conseguimos até durante uma parte do campeonato, dos 2 campeonatos do ano passado, né, tá na fase ali dentro da turma da classificação ali. E esse ano a gente espera que seja isso até o final, que a gente continue nesse grupo dos classificados para trazer a tão sonhada primeira divisão de volta para o Democrata. É isso aí. Muito obrigado, Renato, pelo bate-papo que nós tivemos aqui. Obrigado também para você que acompanhou o Jornal da Cidade. Nós voltamos aos estúdios. E o Jornal da Cidade fica por aqui. Um ótimo final de semana a você. Até segunda-feira.